Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, muitas vezes, como eu já falei, eu sou stalinista. Eu não sou comunista. Comunista é flora perto de mim. Eu conheço realmente a história de Stalin. E, apesar de o Stalin ser um pai para o povo russo, que realmente mostrou muito carinho e muita afeição à etnia russa, ao povo russo, Stalin nunca foi comunista. No sentido, claro que ele era em favor dos trabalhadores, mas principalmente da etnia russa. Stalin, se você pesquisar na história, vangloriou o povo russo. Sempre falava do povo russo, o povo russo, esquecendo as outras etnias, porque não era só o povo russo que vivia na União Soviética, existiam as outras etnias. Mas quando a União Soviética venceu a guerra, o Stalin elogiou a lealdade e a coragem do povo russo, cagando por cima das outras etnias. Nunca falou, de exemplo, dos cazaques ou dos ucranianos, não sei. Ele só falava do povo russo. E agora deixa eu te dizer que o Stalin era muito pior que Adolf Hitler. Não no sentido de querer exterminar pessoa por causa de raça. Ele não tinha intenção de conquistar o mundo. Ele queria uma União Soviética limitada. Se fosse por ela, ele era assim, russo-cêntrico. Ele praticamente inventou o patriotismo, o nacionalismo russo. Era um comunismo limitado, um comunismo nacionalista. Diferente de Lenin, que era um comunista internacionalista, que abraçava todas as raças, etnias, e que esquecia do povo russo. O Lenin cagava no povo russo, misturava com as outras raças, as outras etnias. E o Stalin mostrou o valor do povo russo. Porque o povo russo trabalhava na União Soviética e as outras etnias se aproveitavam dos avanços da tecnologia, das vitórias do povo russo. Eu acho que a União Soviética acabou por um bom motivo, porque o povo russo cansou de trabalhar para todo mundo. Existia várias repúblicas na Rússia que não faziam o mesmo trabalho que a Rússia fazia. A Rússia trabalhava para alimentar todo mundo, para dar para todo mundo, e os outros se aproveitavam. Depois da queda da União Soviética, a mesma coisa, a Rússia tinha que pagar para as outras repúblicas sobreviver. E as outras repúblicas sempre dependendo de tecnologia, de avanço, de ajuda econômica, tudo da Rússia. Até hoje as repúblicas são dependentes da Rússia. Eu quero dizer que o Stalin era pior que o Adolf Hitler no sentido da guerra. Exemplo, na União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin mandou muita gente para o Gulag porque eram suspeitos de traição. Ou como ele mesma falava, raça pouca confiável. Raça confiável, não confiável. O Stalin inventou esse negócio de raça confiável, não confiável. A raça confiável era o povo russo, leal. E a raça pouca confiável era os tataros, os ucranianos, os poloneses e as outras. Então, se você pesquisar, ele mandou para o Gulag ucraniana, tatar, minoria, praticamente nenhum russo, a menos que seja um russo que realmente cometeu um ato de traição ou que fazia parte de um antigo império russo, que era um favor do império. Mas o Stalin, na verdade, nunca matou o povo russo. Mas ele exterminou qualquer outra etnia, por ser pouca confiável. Ele usou. Na verdade, ninguém entende o Stalin. O Stalin não era um verdadeiro comunista. Era claro que ele era de esquerda, era em favor dos trabalhadores, essas coisas. Mas, na verdade, ele tinha muito mais crueldade que Adolf Hitler. Quando ele percebeu que os alemães eram assassinos a sangue frio, o Stalin pegou os prisioneiros, as pessoas, pior pessoa que existia na União Soviética, canibal, prisioneira, loucos, e soltou nos alemães. Os alemães não eram mentirosos quando diziam que os russos comiam coração e faziam colar de orelha.
Se perguntar a alguns alemães que sobreviveram, o Stalin soltou os cães, os piores assassinos, os piores escória da União Soviética, lá no final da guerra, e fez colar de orelha, arrancou o coração, começou a comer carne humana. O exército dos cães de Stalin. Em verdade, o Stalin era muito pior que Adolf Hitler. Ele era capaz de crueldade ainda maior. Mas ele era um pai carinhoso e amoroso com o povo russo. E o inimigo das outras nações. É por isso que eu gosto de Stalin, porque Stalin é 100% a favor da Rússia. Stalin representou nacionalismo e patriotismo russo. E a Rússia, na verdade, não tem que dar nada para os outros países. Não tem que dar nada. A Rússia inventou tanta coisa, tanta tecnologia, tanta coisa, nunca foi agradecida, nunca recebeu o mérito de ajudar outras nações, outras etnias. As outras etnias se aproveitaram da nossa vacina, nossa tecnologia, nossos satélites, nossos avanços tecnológicos, nosso trabalho, agricultura, tudo. Era o povo russo que trabalhava para alimentar as outras nações. A União Soviética nunca foi igual, porque o povo russo trabalhava para os outros. Por isso que hoje em dia os russos não gostam das outras repúblicas. Se você perguntar a um russo se gosta dos casacas do Uzbequistão, para nós é subras. O russo hoje em dia não quer mais a União Soviética? Não. O russo é Stalin.